E o contrário, como eu estava falando nos bastidores para vocês, o contrário também é verdadeiro. Né? A gente tem o candidato também que vem cheio de artimanhas. Né? Como eu falei, de candidato que já me falou, na entrevista mesmo, falou que ia me pegar na saída. Sério? Conte um Porque pouquinho pra eu estava gente. fazendo entrevista com ele, nessa época eu trabalhava numa consultoria de RH. Estava fazendo entrevista com ele e a vaga pedia inglês fluente. No currículo dele estava escrito que ele tinha inglês fluente. Aí, porque eu já tinha feito a triagem, né, previamente. Então, ali estava uma pessoa que tinha um currículo escrito que tinha inglês fluente. Aí eu peguei e falei assim, como você sabe, a vaga, né, precisa de um profissional que fale inglês. Você se incomoda da gente bater um papo em inglês? Não. Ele já começou a travar, assim, né? Não, sim ou não? Não, ok. Aí na primeira pergunta você já vê que o cara não tinha nada de inglês fluente, né? Aí ele, né, que eu tô um pouco enferrujado, porque faz tempo que eu não falo o idioma, que eu não pratico, que eu não estudo. Eu falei, tá, mas é que para esta vaga em questão eu preciso que o profissional tenha o inglês fluente. Não, mas veja bem, você não está me entendendo. Eu tenho inglês fluente, eu só não estou afiado, eu estou enferrujado, mas eu tenho inglês. Não, e ele começou a se alterar. Eu falei, mas se eu mandar você para entrevista amanhã, talvez você tenha que falar em inglês com o gestor. Amanhã é um outro problema. Hoje eu tenho inglês fluente. Eu só não estou conseguindo falar, mas amanhã, até amanhã eu resolvo esse problema. Eu falei, não, Meu mas amigo, e era que um curso é senhor, esse? devia ter uns. Caraca. Nossa, que paciência. Eu já Não, chegava, ok, e man, aí eu shut percebi up. que How old are you? eu, Pronto. eu percebi que ele estava se alterando. E aí ele falou assim: olha, eu quero que a senhora entenda bem. A senhora, senhorita, não sei, não lembro o que ele me chamou. Ele falou assim: eu quero ir fazer essa entrevista nessa empresa. Eu falei: não, meu senhor, você não vai fazer entrevista nessa empresa porque o senhor não tem o que eu estou precisando. Eu estou precisando de um profissional com inglês fluente. E aí ele começou a falar assim: então daqui hoje você não sai. Oxi. Daqui hoje você não sabe que eu vou estar lá na porta te esperando. Pronto. Eu sei que eu tive que sair escoltado, eu tive que descer pela garagem, liguei para a recepção, pedi para ver se tinha alguém na porta, porque o cara me ameaçou. Falou que ia estar lá me esperando, mas assim, o cara foi se alterando na fala, que eu falei, meu Deus do céu, eu vou apanhar aqui. Por que você não Pior de falou pra tudo, ele assim, ó, me ameaça em inglês agora? e pior de tudo é que ele já forneceu todos os Sim, dados dele, né? É, oi? é. Na entrevista ele já tinha falado todos os dados dele, endereço, tudo que tinha por informação. Não, gente, foi terrível. Eu tive já candidato que começou a chorar terrivelmente na entrevista. Eu tive um candidato que ele me contou que ele estava há um mês, acho que mais ou menos um mês. Ele saía de casa, ele se vestia, punha camisa social, aí ele ficava andando pela rua e voltava no horário que ele voltava do trabalho, porque ele tinha sido demitido e ele não tinha tido coragem de falar para a mulher que ele tinha sido demitido. Eita. Poxa. E ele falou: e o que mais está me consumindo é que a gente está com o mesmo nível, o mesmo estilo de vida, como se eu estivesse trabalhando. Tipo, criança em escola particular, inglês, aula de sei lá eu o que, judô, música. Nossa, que loucura. Aí eu sei que eu parei em entrevista, falei, meu, esse cara tá precisando de um atendimento psicológico. E assim, eu vi o cara, chorou, ele chorou bastante. Você vê que ele estava com um luto mal resolvido da empresa Uhum. que ele tinha saído, que ele disse que adorava a empresa que ele trabalhava, que ele tinha trabalhado lá 15 anos. Eita. Então ele estava com um término mal resolvido. Né? E Entendi. aí eu conversei bastante com ele e depois ele me ligou para falar que ele tinha contado para a esposa, que agora estavam se organizando
para cortar os gastos e tudo mais. E passado um tempo ele me ligou de novo para falar que ele tinha entrado numa empresa, que ele tinha sido aprovado numa empresa. Ah, virou amigo. Tive durante umas 3 ligações assim, ele durante esse ano ele me ligou, né? Umas 3 ligações ele teve comigo. Mas aquele momento eu não tinha como passar ele pro gestor, porque era um cara muito autoritário, o cara ia passar assim, ia comer o pão que o diabo amassou na mão daquele cara. Eu falei, pensei comigo, não, quebrado do jeito que ele tá, né? Com esse término mal resolvido. Pegar um chefe desse acaba de vez com a pessoa, né? Então, eu não segui com ele no processo. Mas eu acho que a escuta, que eu acho que é o que falta muito hoje em dia, né? Você ter com quem conversar, ou melhor, com quem conversar você tem, você não tem quem te escuta. Exatamente. Né? Você não tem quem te escuta. Quando você encontra alguém que te escuta, eu acho que forma uma relação de honestidade, que eu acho que foi o que eu acabei tendo temporariamente com ele, né? Eu parei o processo, eu falei, pensei comigo, né? Agora eu não estou mais aqui ouvindo um candidato, eu estou com um ser humano em sofrimento na minha frente. Talvez seja. Você não contratou ele para aquela empresa, mas só você ter ouvido ele é ter dado aquela força dele seguir em frente contra a verdade, ter a verdadeira força, a paciência, trazer aquela energia de cair num lugar bom, trabalhar e ter a vida de volta. Não, pensa, a pessoa sair de casa, se levantar todo dia no mesmo horário, se trocar. Ele falou que ficava sentado em banco de praça. Cria um personagem, né? É. Imagina, você tem que arrumar o que fazer um dia inteiro. Ficava andando no shopping, olhando pro nada. Imagina o que passava na cabeça desse cara, meu. Não, dependendo, pode até chegar Se matar, né? suicídio, Suicídio, exatamente. Porque Deus o do problema céu. da perda, desses términos, né, que falando em caso de emprego, que é outra coisa que a gente pega muito, né, candidatos que vêm de empresas que gostavam muito e que foram demitidos. Então, vem com um término mal elaborado, um término mal resolvido. E a gente percebe nessas pessoas que elas perderam aquele emprego. Só que elas perderam muito mais do que o emprego, elas perderam parte delas. 15 anos ali, gostava. Você resgatar isso de novo é complicado.